Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com uma gravação de um conteúdo importantíssimo para o ecossistema de infraestrutura, engenharia e construção civil no Brasil. A gente vai falar hoje sobre um tema altamente impactante, que são barragens, né? Seja o desenvolvimento delas, seja a engenharia e os avanços da engenharia, seja até mesmo prevenção e segurança. E, para isso, a gente está aqui com o Miguel Soria, a quem eu agradeço desde já. Muito obrigado, Soria. E vou tratá-lo carinhosamente como Soria, né? Soria é um engenheiro civil, ficou durante 28 anos na Itaipu Nacional, onde pôde ter uma carreira brilhante, e lá nos conhecemos, podemos trabalhar juntos. Foi um membro importantíssimo da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, né, que se preocupa muito com a preservação de conhecimentos das organizações. Então, foi um ativista importantíssimo para isso, e hoje é o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens. É um comitê que a gente vê que tem uma relevância altíssima pela referência técnica que consegue ser nessa temática, né? Então, Soria, quando a gente fala em barragens, a gente está falando de contenção de estuários em costas, geração de energia elétrica, né? Barragens de rejeitos, quando a gente fala da mineração, controle de cheias, piscicultura, né? De alguma forma, a barragem está na nossa vida, né? Sem que a gente, às vezes, nem perceba. E nesse intuito, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do comitê, né? Você falasse um pouquinho as missões do comitê e a importância desse tema, né, para a infraestrutura no Brasil como um todo. Bem, Eduardo, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder trazer algumas informações, debater alguns pontos aqui com vocês, parabenizar a CEL pela iniciativa muito boa. Ela vai muito alinhada com as teorias de gestão do conhecimento, teorias e práticas, né? Então, isso é tudo muito bom. Bom, o Comitê Brasileiro de Barragens, ele é uma instituição de caráter técnico-científico e já existe há 63 anos. Foi fundado em 61 e é uma instituição que reúne os técnicos voltados para a construção, especificamente das infraestruturas chamadas barragens. Então, as barragens têm várias finalidades, como já foi citado aqui, depois nós vamos detalhar melhor isso. E o comitê ele nasce de uma necessidade também de uma vinculação internacional do Brasil com a Comissão Internacional de Grandes Barragens, a ICOT. Essa instituição foi fundada em 1928, ela tem quase 100 anos. E ela, então, atualmente tem 106 países integrantes da comissão. É uma organização bastante importante, respeitado no mundo todo, e reúne técnicos e empresas que se ocupam da engenharia de barragens, que é bem complexa, né? Então, nós representamos a Comissão Internacional no Brasil. Então, o comitê tem dupla função, ele é um comitê nacional e também tem esse braço internacional bastante relevante. E o comitê, daí, ele é criado em 61, após o boom de construção de hidrelétricas, principalmente no Brasil, depois Paulo Afonso, Furnas, etc., os grandes projetos. E ele, então, se comporta como uma entidade representativa do setor. O CBDG se compõe de sócios corporativos, né, que são empresas, são pessoas jurídicas, e também sócios individuais, são pessoas físicas, e são normalmente engenheiros, geólogos e profissões afins. Então, hoje nós temos 53 associados corporativos, né, e mais ou menos 940 associados individuais. Então, é uma entidade já bastante consolidada, e o CBDB se ocupa basicamente com gestão do conhecimento, além da parte de representatividade. O CBDB procura organizar conhecimentos em forma de eventos, que a gente promove um evento anual sempre, que atualmente
chama-se Semana de Barragens, ou em inglês, Dams Week. O CBDB também explicita conhecimentos quando publica livros. Nós temos uma coleção que chama-se Main Brazilian Dams. Temos uma revista técnica, que é a Revista Brasileira de Engenharia de Barragens, e nós temos boletins técnicos que são produzidos por comissões técnicas nacionais. E esse conteúdo todo também é objeto de relatórios, jornais e outras publicações também de uso do comitê e para uso de toda a engenharia nacional. Nós também temos, dentro desse escopo, um acervo de artigos científicos e técnicos bastante grande, que é fruto justamente dos relatos que são feitos nos nossos eventos. Então, o CBDB lida basicamente com conhecimento. Ele, então, ele estimula a produção de conhecimento e disseminação desses conhecimentos. E faz também a parte representativa do setor de barragem do Brasil, com essa sua inter-relação internacional. E a parte internacional é importante porque a gente traz informações de fora para dentro do país, como também nós externalizamos aquilo que nós sabemos para os outros países. É um processo de cooperação internacional muito interessante e muito efetivo, que já dura praticamente 100 anos, né? Então, basicamente, o CBDB é essa instituição, e nós também temos um lado importante, que a gente já tem trabalhado com a parte de legislação sobre barragens. Inclusive, a Lei de Segurança de Barragens, ela teve muita participação do CBDB na sua formatação e também na sua aprovação. Então, nós temos também essa atuação nacional. O CBDB ele tem 11 núcleos regionais no Brasil, na parte administrativa, e ele é dirigido por um conselho deliberativo que tem uma diretoria, né, na qual eu sou o presidente atual, e ele opera tecnicamente com comissões técnicas. Então, nós temos 20 comissões técnicas, e cujo objetivo é, com base num termo de referência, produzir um boletim técnico. E esses boletins técnicos ajudam muito todo o espectro de ciência e de técnica no Brasil e fora do Brasil também. Inclusive, alguns servem praticamente até como normas técnicas de aplicação em engenharia de barragem. Então, em resumo, eu posso dizer que o comitê tem essa configuração. Espero que tenha sido claro. Perfeito, deu para compreender bem a abrangência e a importância, né, dessa temática, a ponto de manter um comitê com uma referência técnica tão forte como tem o CBDB, né? E nesse sentido, Soria, para as pessoas que estão nos vendo, vão assistir esse nosso vídeo, quando a gente fala de barragens, né, e aí estamos falando de diversos tipos de barragem, engenharia de barragens para as mais diversas naturezas, como é que você definiria a importância da engenharia de barragens para a construção civil como um todo, para a engenharia como um todo, para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, né? Qual é a importância de se tratar esse tema barragem de forma cada vez mais profissional, cada vez mais tecnicamente reforçado, né? Como é que você colocaria a importância dessa temática para a gente? Eu acho que falar sobre a importância de barragens, antes de mais nada, é falar sobre infraestrutura. No nosso meio civilizatório atual, desde a Revolução Industrial, basicamente, houve a necessidade da infraestruturação das economias para que pudesse o produto circular e a sociedade, enfim, usufruir dos benefícios da modernidade. Então, infraestruturas de um modo geral, infraestruturas viárias, energéticas, infraestruturas de saneamento, infraestruturas de telecomunicações, etc.,
fundamentais para que esse modus vivendi exista, né? Então, isso é patente. Então, as economias industriais que progrediram, que, digamos, têm um alto índice de bem-estar social em suas respectivas sociedades, são aquelas que primeiro se infraestruturaram. É só olhar para os países de primeiro mundo, para o G7, para a Escandinávia e para a Europa como um todo, e ver que eles, a primeira lição foi a infraestrutura, para que pudessem desenvolver a sua economia, principalmente, e sua sociedade, de forma adequada, alinhada com essa modernidade. Posto isso, soluções hidráulicas abrangentes são fundamentais nessa infraestruturação. E entre essas soluções hidráulicas, se usa um tipo de construção que chama-se barragem, né, para conter basicamente líquidos, né, no caso água, e também para conter resíduos, que são resíduos de mineração, rejeitos de mineração ou resíduos industriais. Então, a barragem sempre pressupõe, antes de mais nada, um reservatório, né? Então, esses reservatórios podem conter água, que é a grande maioria, né? Grande maioria, que é mais conhecida do público, mas também esses reservatórios podem conter outros tipos de substâncias, que daí já são as famosas barragens de mineração ou de rejeitos industriais. Então, nós temos dois grandes campos aí de aplicação de barragens, para a água, que é a grande maioria, e também de rejeitos e resíduos industriais. Visto isso, nós temos, então, eu costumo sempre falar que, antes de falar de barragem, para a população em geral, eu falo de reservatório. Quer dizer, é uma estrutura que serve como uma barreira para conter um líquido, dentro da dinâmica da física, né? E da hidrodinâmica. Então, quando a gente fala sobre um reservatório, a gente imediatamente se remete aos usos múltiplos desse reservatório. O reservatório ele pode servir não só para acumular água no período úmido, para usar depois no período seco, que essa é a principal função, é a função mais primária, historicamente, isso já se verificava, esse raciocínio na Índia e no Egito Antigo, em barragens lá que arqueologicamente se tem esses indícios, né? Já é muito antigo, há mais de 5.000 anos esse conceito já se faz presente na sociedade, e na hora que nós temos essa reservação de água, estou falando mais de água agora, você tem a possibilidade, então, de abastecer a população, ou seja, matar a sede das pessoas, dos animais, ao mesmo tempo que você tem água para irrigação, e a agricultura irrigada ela é muito mais produtiva, né? Você tem água para gerar energia elétrica, isso é uma novidade da Revolução Industrial, que antes não se fazia barragem sem pensar nisso, né? Porque não existia ainda essa possibilidade. Então, a hidroeletricidade é um uso mais recente dos caudais, né? E também você pode utilizar a água reservada para navegação, ou seja, para transporte do produto e de pessoas, com grande escalabilidade, né? É um processo de transporte muito econômico, devia ser mais utilizado, aqui no Brasil, principalmente. E também você pode controlar cheias, porque quando você tem o barramento, ao mesmo tempo você está controlando o rio, e você pode trabalhar com os tal de volumes de espera, ou seja, você barra o curso d'água e deixa uma certa diferença de barramento para que uma chuva excessiva, por exemplo, seja armazenada e controlada em uma sucessão de barramentos, né? E, além disso, os reservatórios eles têm uma utilidade também para pesca, né? Então, para a produção de proteínas diretamente nele, e também para recreação e turismo. E reservatórios de água também têm sido prestado para isso em quase todos os locais onde eles existem. E eu costumo sempre falar para as pessoas entenderem essas infraestruturas hidráulicas de maneira mais direta,
que quando a pessoa abre a torneira na sua casa e acontece aquele milagre da água potável, provavelmente por trás disso tem uma barragem, tá retendo aquela água lá e controlando-a para que esse milagre se faça. Quando a pessoa tecla o interruptor e acende uma lâmpada, aqui no Brasil, provavelmente, esse ato tem uma hidrelétrica por trás. O simples ato de acender uma lâmpada ou acionar algum aparelho na tomada. Então, as barragens, indiretamente, estão no cotidiano das pessoas, estão na vida comum, em qualquer que seja de suas atitudes e atividades, você tem água e energia permanentemente. Eu repito, no modus vivendi atual, civilizatório, com alta tecnologia e muito uso de eletricidade e de água, essas infraestruturas hidráulicas, que são as barragens, estão indiretamente no cotidiano das pessoas, mas muitas vezes elas não percebem isso, né? Não percebem essa relevância e essa importância, né? Mas elas são isso, elas são infraestruturas à disposição da sociedade e voltadas para o bem-estar social. Agora, evidentemente, que, como qualquer outra infraestrutura, existem impactos no ambiente natural. Nós não podemos desconhecer isso. Então, na hora que você forma um reservatório, você muda todo um ecossistema, porque aquela água não existia antes. Então, ao invés de você usar a terra para agricultura, para florestas ou para circulação, você vai passar a usar aquela terra para guardar água. Você não está inutilizando aquela terra, você está dando uma outra destinação para ela. E os impactos ambientais existem? Claro que existem, mas eles são mitigáveis. Nós temos exemplos aí, a própria Itaipu Nacional conduz um projeto espetacular há décadas de sucesso na parte de mitigação de impactos ambientais nas suas 3 grandes vertentes, físico, biótico e social. Então, é possível fazer uma adaptação a essas situações de impacto. Mas também a construção de um aeroporto cria impacto, a construção de uma rodovia cria impacto, a construção de uma refinaria de petróleo cria impacto. Quer dizer, não tem como a modernidade se fazer presente sem esses impactos ambientais, mas que estão dentro de uma possibilidade de sustentabilidade, porque eles são passíveis de adaptação, de melhoria. Inclusive, em alguns casos, na parte de meio ambiente social, nós observamos que a vida das pessoas até melhorou muito depois que os projetos foram implantados. Então, a gente não desconhece que existem esses impactos e trabalha muito e duro com engenharia e com ciência para justamente atenuá-los ou revertê-los. Esse é o estado da arte atual. Perfeito, Soares. E, ao te ouvir, me vieram várias questões à cabeça, né? Como na introdução a gente falou, às vezes a gente faz uso das barragens sem nem saber, né, que elas estão lá, né, de alguma forma elas estão impactando na nossa vida. E você falou, desde que a civilização tem evoluído, elas têm uma importância muito grande. Mas nos dias atuais, né, Sónia, a gente vê uma preocupação muito grande com matriz energética, eficiência energética, né? Uma preocupação muito grande com resiliência climática, com sustentabilidade, né? As crescentes preocupações ambientais. E eu queria que você fizesse uma correlação. O que as barragens têm a ver com essas temáticas, né, que a gente disse, ela como infraestruturas hidráulicas, né? O que elas guardam de relação com essas coisas que hoje em dia estão muito em voga, estão trazendo muita preocupação a todos nós? Sim. As barragens, é muito boa essa pergunta, porque ela é uma pergunta atual, né? São questões que estão nos forçando a trazer soluções. E as barragens, na minha concepção, na forma como elas se apresentam, elas ajudam muito para essas duas questões maiores.
a questão energética, porque a experiência mostra que a engenharia de energia ela tem duas grandes possibilidades de você ter energia firme, através de fonte térmica, né, que são as famosas térmicas, geralmente térmicas que usam combustíveis fósseis, né? Algumas não, alguns usam no Brasil, no caso, usa até o bagaço de cana, que é bastante sustentável, mas, de um modo geral, no mundo, as térmicas são a carvão. Carvão ainda é o combustível fóssil mais utilizado no mundo, principalmente na Ásia. E a outra fonte firme de energia é a hidráulica. Então, para você ter um sistema que funcione, um sistema de potência, como a gente chama, que funcione de forma perene e harmônica, é ideal que você tenha essas fontes firmes. Aí nós temos outras fontes intermitentes, com muita ênfase atualmente, a eólica e a solar, e outras que são mais experimentais. Mas, de forma mais massiva, nós temos a eólica e a solar, que estão entrando na matriz energética mundial com uma força muito grande, porque têm sido trabalhadas e assimiladas como energias alternativas de fontes renováveis e, portanto, sustentáveis, né? E elas são muito bem-vindas, sem dúvida. Mas essas fontes, elas têm algumas questões sistêmicas importantes. A eólica, ela depende muito do regime de vento, da natureza, e dependendo do volume energético, ela cessa ou diminui de forma muito abrupta, e a solar, todo dia, às 6 da tarde, digamos assim, figurativamente, ela termina. Então, você cria um degrau no sistema, né? E esse degrau, ele não é bom. E, normalmente, quem compensa esse degrau no sistema, principalmente devido à solar e à eólica, são as fontes firmes, né? Que ou é térmica ou é hidráulica. Então, no Brasil, atualmente, o pessoal do sistema sempre tem nos informado, lá do Operador Nacional do Sistema, o ONS, que nesses momentos aí de compensação, as hidrelétricas têm sido uma espécie de bombeiro do sistema, né? Elas têm contribuído muito. Mas, isso na questão atual, mas, independentemente disso, a informação que nos chega já histórica é que a energia elétrica de volume, grande volume e firme, mais em conta que existe é a hidrelétrica, depois de amortizada. Então, ela tem uma relação custo-benefício muito pronunciada, né, em termos de longo prazo. E as hidrelétricas duram muito tempo. Nós temos aí hidrelétricas que temos barragens já milenares e temos algumas hidrelétricas centenárias. Então, são estruturas que duram muito tempo e também se pode fazer manutenção, retrofits, etc. Então, são estruturas com uma servitibilidade muito alta para a sociedade, né? E com a vantagem de ser um processo de geração de energia de grande volume, grandes blocos de energia, né? No caso das grandes hidrelétricas, principalmente, acima de 1.000 mega de potência instalada, onde você consegue, então, produzir energia em grande quantidade, de forma sustentável e renovável, porque a água não é consumida no processo. A água passa pelas turbinas, não muda nem temperatura, ela sai do mesmo jeito que entrou no circuito, então ela é totalmente reaproveitada. Então, é um processo de energia limpa e renovável muito importante. Agora, vejamos o quadro da engenharia hidráulica no mundo. Nós temos que o Brasil tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Veja que interessante. Praticamente 85% da nossa energia é gerada com fonte sustentável. E a fonte são fontes, a maior parte é a fonte hidráulica, né? Acho que 65%, e outros 20% as outras fontes. Então, é uma maravilha. A nossa matriz energética é exemplar. Só temos 15% de energia suja, digamos, né? Falando assim de uma forma mais simples, né? E o mundo é o contrário. O mundo é 83% sujo e só 17% limpa. O Brasil tem
não tem muito o que bater no peito e se orgulhar, porque conseguiu esse feito. Agora, nós podemos ter melhor ainda desempenho se nós aproveitarmos mais os nossos rios. E o Brasil, por incrível que pareça, tudo nos favorece nesse aspecto. O Brasil é o país que detém o maior volume de água doce do planeta, por volta de 12%. Ninguém tem tanta água, fresh water, como o Brasil. Então, é uma riqueza nacional, eu digo até incomensurável, que nós temos em mãos. E nós aproveitamos, basicamente, 1/3 só desse potencial. Só que os 2/3 restantes, eles estão praticamente na região norte do país, na região que coincide com a região amazônica. E lá coincide com muitas unidades de conservação que existem, não só unidades de conservação de caráter conservacionista, mas também áreas indígenas e de povos tradicionais. Então, esse volume de terras no Brasil tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de área de unidades de conservação, que, de uma certa forma, interferem num processo de aproveitamento, porque existe todo um regramento para que aproveitamentos sejam feitos dentro dessas unidades. Mas é uma questão nacional que nós temos que enfrentar, porque nós temos um potencial hidráulico gigantesco e nós temos possibilidade de engenharia, tecnologia, índice de nacionalização da construção de barragens hidrelétricas altíssimo. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para poder ter uma independência energética que nenhum país tem. E um detalhe importante, se você for olhar a Europa Ocidental, principalmente, eles já esgotaram os recursos hídricos primeiro. Lá já não tem mais praticamente nenhum espaço para se construir hidrelétricas ou barragens. Tudo já foi feito e está funcionando bem, né? Se eles tivessem a possibilidade que nós temos, evidentemente que a aproveitariam, né? Então, nós temos uma questão nacional importante para ser discutida, que é essa questão do avanço da nossa matriz elétrica. Temos que criar mais reservas estratégicas, como foi Itaipu no passado, Tucuruí no passado, que foram fundamentais para que o Brasil alcançasse o estágio que chegou hoje. Eu falo esses 2 grandes projetos, mas tem muitos outros que colaboraram também, né? Mas esses são emblemáticos, né? Itaipu e Tucuruí nasceram mais ou menos juntas na década de 60, e hoje nós temos como grandes unidades de produção de energia. No aspecto de água, nós também, o recurso hídrico serve para os múltiplos usos que eu já comentei aqui. Então, nós temos secas e enchentes no país, né? Nós podemos atenuar as duas, fazendo uma gestão hídrica competente, uma gestão hídrica adequada, reservando a água quando ela é abundante, barrando-a, né, e contendo-a, para que use no período seco. Então, nós podemos, com a mesma solução, que são essas soluções hidráulicas que empregam barragens, que envolvem canais também e outras obras hidráulicas, e resolvendo esses problemas, tanto da seca quanto da enchente. E quando você resolve esse tipo de problema, você está lidando com água, e a água ela é essencial para a vida. Não tem como pensar em qualquer situação sem termos a água. E veja que interessante um dado que nós fomos apurar, que foi um dado levantado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, onde foram levantadas as áreas alagadas do país. É um dado muito interessante. Então, a ANA contratou um serviço satelital, onde foram mapeados todos os espelhos d'água do Brasil visíveis pelo satélite em uma determinada área, muito detalhado, bastante detalhado. E veja que interessante, do território nacional brasileiro, que são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, o levantamento originou, se eu não me engano, 178 mil quilômetros quadrados de espelhos d'água naturais e artificiais.
E desses aí, somente uma parte é artificial, evidentemente, essa área total equivale a mais ou menos 2% do território nacional só. Só 2%. E os artificiais, pelo dado que está ali, ocupam 0,53% do território nacional. Ou seja, é um dado muito importante e que mostra que é um custo pequeno para um benefício muito grande. Mas nós precisamos avançar, ter mais reservatórios no país. Nós precisamos ter mais reservatórios que os benefícios serão potencializados também, né? Então, muita gente tem a impressão de que, quando você faz uma hidrelétrica, você põe o mundo embaixo d'água, né? Não é. Isso não é a realidade. Nós temos aí esse dado que está público, né? Quem quiser pode ver lá no site da ANA, tem esse relatório, e mostra, e esse dado ele vai sendo melhorado, né? Vai sendo, a cada X tempo, ele é renovado, atualizado e tal, mas nos dá uma noção muito boa dessa dimensão. Então, eu repito, né? Me parece que é um custo bastante pequeno para a sociedade, para benefícios muito grandes. São vários benefícios, como eu citei aqui. E Sória, eu acho que realmente são questões muito importantes, né, que às vezes a gente nem vê, e é um tema que cada vez mais as empresas têm se preocupado, né? Não só as empresas que são donas desses ativos, às vezes uma central hidrelétrica, uma usina hidrelétrica, às vezes uma unidade de mineração, né? Como as próprias construtoras, né? Os próprios projetistas, consultores, têm se preocupado cada vez mais com essa temática, né? O que você poderia citar para a gente, Sória, como inovações tecnológicas ou inovações metodológicas que vocês no CBDB têm percebido como inovações importantes para barragens no Brasil? Muito boa pergunta, de novo, uma pergunta excelente, porque ela dá oportunidade para que a gente explane sobre algumas atualidades. Antes disso, nós temos um espectro muito interessante. Nós temos barragens existentes, são muitas, são milhares no Brasil, que nós precisamos cuidar delas. Que barragem precisa ser cuidada. Você não põe a obra lá e deixa ela lá, não, ela precisa ser permanentemente cuidada, mantida, monitorada, etc. Com relação aos reservatórios destinados a rejeitos de mineração e resíduos industriais, eu só lembro que, no início da Revolução Industrial, todos devem estar lembrados disso, né? Quando se fala do rio Sena, do rio Tâmisa, por exemplo, na Inglaterra e na França, eram poluidíssimos, né? Por quê? Porque a Revolução Industrial, os resíduos industriais eram jogados nos rios, eram lançados diretamente nos rios, sem preocupação nenhuma de questão ambiental, né? Aí, isso foi objeto de uma prática de mais de 100 anos, né? Durante praticamente todo o século XIX se fez isso, né? E lá no século XX, quase já no último quartil, nós tivemos aquele grito ambiental lá da reunião da Conferência da ONU de Estocolmo, né, em 72, se não me engano, o relatório Brundtland, onde o mundo tomou consciência de que a Revolução Industrial tinha trazido esses custos ambientais que estavam insuportáveis, e realmente eram insuportáveis, né? Então, isso teve impacto profundo e direto na área industrial e, por sua vez, na produção de minérios. E lembro também, nós estamos aqui fazendo essa reunião online, e o minério também está no cotidiano das pessoas de uma forma inequívoca, né? Praticamente tudo tem minerais, né? Então, a vida moderna ela é muito boa, né? Mas ela exige esses recursos todos, né, sendo utilizados. Então, a mineração ela também está no cotidiano das pessoas de forma muito direta, através desses dispositivos todos que nós usamos metálicos, e são muitos, né? Muitos mesmo.
na construção civil, em todos os aspectos infraestruturais, principalmente, e também do cotidiano, né? Então, a partir do momento que houve a necessidade de não mais lançar os resíduos nos rios in natura, as barragens foram adotadas como soluções, ou seja, então vamos conter esses resíduos temporariamente, né? E vamos usar, então, barreiras, né? Então, criou-se as barragens de contenção, muito especiais, são barragens diferentes das de água, bem diferentes, tanto na sua concepção quanto no modo construtivo, e é um outro setor da engenharia de barragem bastante complexo, bastante exigente. Então, nós temos dois grandes setores para cuidar, as barragens de água e as barragens de rejeitos e resíduos industriais. Mas é importante destacar, nesse contexto todo, e de acordo com a tua pergunta, que essas infraestruturas elas precisam ser permanentemente monitoradas. Inclusive, nós, como em outros países mais desenvolvidos, já temos uma lei de segurança de barragens, que é a Lei 12.334, que depois foi atualizada pela Lei 14.096. Mas, basicamente, a gente sempre se refere à Lei 12.234, que é a nossa base, né? Por quê? Porque é importante evitar que as barragens não rompam. A barragem tem um detalhe muito, uma peculiaridade bastante pronunciada. Quando você tem um colapso de uma estrutura, por exemplo, uma ponte, um viaduto, um edifício, o colapso se dá no mesmo local. Quer dizer, há uma ruptura, há um desmoronamento localizado. Barragem não. Barragem, quando rompe, ela tem consequências enormes fora do locus dela. Rio abaixo, ou rio acima também. Então, quando uma barragem entra em colapso, a consequência é muitíssimo pior que qualquer outra. Então, isso faz com que tenhamos uma atenção enorme com relação à sua segurança, à sua incolumidade. Então, a área de segurança de barragens vem se desenvolvendo de forma muito pronunciada em todos os países, nas últimas décadas, principalmente, né? E o Brasil tem avançado muito. Nós tivemos alguns acidentes com barragens e alguns incidentes também, que são de triste memória para o país, principalmente essas barragens de rejeitos industriais que romperam, além de outras barragens de água também, que infelizmente romperam, como acontece em outros países, já aconteceu em países como os Estados Unidos, Canadá e por aí vai, né? Existem, infelizmente, ainda acidentes. E esses acidentes são que nem acidente na aviação civil. Quando tem um acidente, a gente procura aprender com eles. E também esse aprendizado que migre para parte de concepção, projeto, etc., e execução. Nós fazemos algo bem parecido no setor de engenharia de barragens, na parte de segurança. Então, veja bem, hoje eu vejo nos eventos e nas publicações que estão nos aparecendo, muita eletrônica entrando na área de barragens, principalmente na aquisição de dados. Que a barragem, nós temos uma tecnologia que chama de instrumentação, onde nós temos sensores na barragem, que são colocados em pontos estratégicos, isso é tudo feito já em projeto, existe muita inteligência para fazer isso, né? E esses sensores, então, eles medem grandezas físicas ou físico-químicas e dão informação para os analistas de engenharia. Então, dependendo da grandeza dessas medições, se tomam providências. Olha, a barragem, ou ela está bem, ela está incólume, ou ela está com algum perigo, com algum problema, né? Então, esses sensores que já estão presentes na maioria das barragens, das grandes barragens no mundo, eles nos dão essa informação. E o aprimoramento dessa aquisição de dados é que tem tido um avanço muito grande com a eletrônica, com tecnologia de informação. Hoje nós vemos alguns métodos geofísicos com radares, com sistemas de aquisição remota. Então, nós vemos assim uma tecnologia externa de aquisição de dados bastante evoluída e em evolução. E também temos
na parte de construção, principalmente, eu acabei de vir de um congresso da Comissão Internacional que aconteceu na China, no mês passado, em Chengdu, e lá pude assistir alguns vídeos e assistir algumas apresentações de construção de barragens com equipamentos com controle remoto. São caminhões gigantes, máquinas gigantes, que trabalham sozinhas, de forma controlada, através, não tem a presença do operador mais. Então, as máquinas sem o operador trabalham 24 horas por dia, de forma ininterrupta e com maior precisão. Então, essa tecnologia, que é TI aplicada de forma muito patente, né? Está sendo muito utilizado no ramo de construção também, né? Além da robótica, que está sendo muito utilizado na engenharia de barragens, principalmente quando você tem que fazer inspeções subaquáticas, usa robôs. Antes a gente usava os escafandristas, hoje a gente usa robôs que dão muito mais eficiência no processo. Então, tanto na concepção, com barragens com materiais diferentes, e na execução dessas construções, quanto na manutenção e na operação e na manutenção delas, a gente vê que outros ramos da engenharia, e principalmente a engenharia de software, engenharia de computação, têm entrado de forma muito contributiva e estão mudando, aos poucos estão mudando o espectro todo de controle e de segurança de barragens em favor da segurança. Isso é o mais importante que se diga, em favor da segurança. Perfeito, perfeito. Muito bom, Soria. Eu tinha uma questão na sequência que era exatamente instrumentação, sensorização, monitoramento e segurança de barragem, e você está colocando isso como um avanço, né? Como um ponto realmente de inovação tecnológica. E isso me deixa um gancho, Soria, que eu queria que você explorasse, que é o papel da construtora nesses processos, né? E por que te pergunto isso, Soria? O braço construtor, né, as empresas de construção civil, elas geralmente pegam projetos prontos, né, projetos básicos, às vezes até projetos executivos prontos, né, elaborados por projetistas, né? Esse projetista aprovou o projeto junto com o proprietário desse ativo, né, seja uma mineradora, uma empresa de energia elétrica, né, e ela executa, ela vai fazer a construção. Mas a nossa experiência diz que muita coisa você só consegue perceber ou só observa no período de construção, né? E aí eu queria que você explorasse um pouquinho qual o papel e qual a importância da construtora, né? Quando você fala de projeção das barragens, quando você fala de construção, até mesmo de segurança delas, né? Qual é a importância que você enxerga de uma construtora nesse processo? A construtora, ela é responsável pela materialização de uma concepção, né? De uma ideia, né? Agora, nós temos, no ciclo de construção de uma barragem, a gente fala sempre a palavra construção, nós temos os estudos, o projeto que se divide em várias fases, né, desde o projeto básico até o projeto executivo, a construção em si, e depois a operação e a manutenção e retrofits, quando for o caso. Mas a construção é o core desse processo, né? Evidentemente que é o core, porque ela materializa, né? A construtora de barragens é uma construtora diferenciada, especial. Não pode ser qualquer um, porque ela tem que estar preparada para o imprevisto, porque, por mais são grandes volumes a barragem, de um modo geral, mesmo sendo uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, ela é uma obra de volume, é uma obra de grande porte. Então, as intervenções são complexas e de grandes volumes. Então, é impossível mesmo com toda a aquisição de dados na fase de estudos, e com as sondagens que são feitas, sondagens subsolo, você identificar tudo. Então, quando a construção começa, principalmente na fundação, tem surpresa. Você faz as escavações para assentar a fundação,
e ali você pode ter surpresas, né? Como já aconteceu em alguns grandes projetos, onde foram tomadas decisões depois que se viu o campo aberto ou ensecado, né? Sim. Então, a construtora, então, ela tem que se preparar para essas emergências, para essas questões. Não, a palavra emergência não seria mais adequada, para essas situações novidosas, né? Em termos de mobilização de equipamento e de pessoal também, porque aí a turma do projeto vai entrar de novo, vai analisar o quadro e prescrever novas soluções. E a consultora vai ter que, então, que mobilizar os recursos para poder executar essa nova concepção. E, evidentemente, que, quando isso acontece, há todo um envolvimento administrativo contratual, né? Então, tem que estar preparado também para fazer essas modificações, para fazer esses aditivos, para fazer essas adaptações, né? Mas isso aí não é muito infrequente, não, porque justamente por essas razões que eu coloquei, muitas vezes é necessário uma adaptação no projeto, e depois, algo que funciona muito nos grandes projetos é o tal do as-built, ou seja, a turma que vai redesenhando, vai registrando o que está acontecendo na prática, porque o as-built depois é fundamental para a manutenção, não só para a manutenção, como para a operação também na barragem, né? Então, cadastrar tudo bem direitinho também é função da construtora. E essa gestão documental e de database, ela é fundamental para que todo o projeto se verifique como eficaz. Quer dizer, não tem como depois pensar em fazer a operação e manutenção da barragem sem essa base bem feita e bem consolidada, né? Então, a construtora realmente um ente muito especial nesse processo, porque ela vai lidar com variabilidades, com a possibilidade de variabilidades, e ela tem que estar, de certa forma, com um preparo para isso, né? Preparo tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais e equipamentos. Sim, legal, muito bom, muito legal. Sônia, para a gente caminhar para o fim, você falou da importância aí do CBDB e de um evento importantíssimo que vocês promovem, que é o DESRI. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal da importância desse evento, né? Falasse um pouquinho desse ano, o que nós vamos ter, e que já fica o nosso convite, né? Para quem... Certo. Muito bom. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do evento. Muito bom. Veja, a Semana de Barragens, ou a Dams Week, ela é uma nova formatação dos eventos do comitê, porque é interessante notar que o Comitê Brasileiro de Barragens ele começou com seu evento principal, que chama-se, né, Seminário Nacional de Grandes Barragens, das Grandes Barragens. Então, esse era o evento que era feito a cada 2 anos, lá no início. Acho que o primeiro foi feito em 63, se eu não me engano. O comitê foi fundado em 61, e em 63 já foi feito o primeiro. E a cada 2 anos vem sendo feito o seminário. Mas, ao longo do tempo, foram se verificando necessidades de outros eventos específicos, né? Então, nós temos eventos de instrumentação, nós temos eventos sobre acidentes e incidentes, nós temos eventos sobre pequenas centrais, nós temos eventos sobre hidroeletricidade especificamente. Então, foram se criando outros eventos. E nós vimos que a pulverização de eventos não é benéfica para a administração tanto das empresas para mandar pessoas, etc., quanto para nós como organizadores. E temos uma tradição muito grande em organização de eventos técnicos, né? Então, as diretorias mais recentes tiveram uma excelente ideia de reunir tudo numa semana só. Então, a gente faz esses eventos que eram dispersos, concentra tudo numa semana, fica mais fácil para todo mundo se programar e de participar. E tem dado certo. Então, eu só estou explicando o porquê dessa semana de barragem. Então, na semana de barragem
2023 nós tivemos em Foz do Iguaçu, pós-pandemia, que foi uma retomada, foi um evento muito bom, um evento de alto nível, que aconteceu lá no Hotel Carimã. O ano passado, já sob a nossa gestão, aconteceu o evento em Belo Horizonte, que também foi um evento muito bom, muito bem avaliado, com 650 participantes, muitos expositores e muitos patrocinadores. Foi um evento muito bem sucedido. E o que é o principal do evento é a produção técnico-científica, que foi alta também. Foi muito boa. Bom, esse evento de Porto Alegre, que vai ser no dia 24 ao dia 29 de agosto desse ano, 2025, lá em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, é um evento que nós, pela configuração nacional do CBDB, nós estamos, digamos, nos dirigindo aonde tivemos um problema bastante sério, que foram as inundações e o comportamento das estruturas hidráulicas nessas inundações. Então, nós estamos indo ao Rio Grande do Sul com toda a massa crítica nacional para ajudar o Estado a pensar, a refletir e propor soluções para que aqueles eventos possam ser evitados ou atenuados, né? Então, a nossa responsabilidade, digamos, nacional fez com que dirigíssemos o evento para Porto Alegre, até porque existia uma proposta de fazer esse evento esse ano em Belém, Pará. Mas como a COP lá, a COP inflacionou, a COP 30 inflacionou toda a situação e não foi possível dirigir o evento para lá. Então, nós vamos fazer o evento em Belém em 2026 somente. E estamos fazendo em Porto Alegre por esse motivo, né, para auxiliar o Rio Grande do Sul a pensar nas suas soluções, né? E lá nós vamos ter, então, esse ano, os seminários de grandes barragens. Nós vamos ter também um evento sobre acidentes e incidentes com barragens. Teremos o Fórum dos Jovens Engenheiros, né, que é um fórum muito importante, né, que abre espaço para as novas lideranças e os novos protagonistas no setor. A Comissão Internacional e o CBDB se preocupam muito com essa faixa, essa geração nova. E também vamos ter o workshop com a Brage, que daí a Brage é a Associação Brasileira de Empresas de Geração de Energia, onde nós temos, então, temas específicos para hidroeletricidade. E esse ano nós vamos falar de coisas muito importantes lá, como repotenciação e usinas reversíveis, que é uma outra possibilidade muito interessante para o país, são as usinas reversíveis, né? Que associa bem a questão das intermitentes com as energias firmes. É um tema muito interessante que eu acho que todo mundo tem que ficar atento, porque tem impacto na engenharia de projetos, na parte de construção e também na indústria. A indústria que vai poder proporcionar os meios, os equipamentos para esse tipo de solução, né? Então, veja que a amplitude do CBDB é grande, a gente tem várias ramificações para cuidar, e a gente procura fazer o melhor possível com o trabalho voluntário. Todos nós somos voluntários, né? Nós temos um escritório central profissional no Rio, mas os dirigentes são todos engenheiros, geólogos e outras profissões que trabalhamos voluntariamente pelo comitê e pelo país. Sória, eu queria agradecer imensamente a tua participação, né? Eu aqui, em nome da CEEL, parabenizo a você e a toda a tua equipe do CBDB pelo importantíssimo trabalho que vocês fazem, né? Pela referência técnica que vocês são. E desejo que esse evento seja um evento de sucesso, né? Que a reunião seja bastante produtiva. Nós certamente estaremos juntos lá, estamos fomentando para que o sucesso seja máximo, né? E agradecemos imensamente a você pela tua grande participação aqui conosco e a contribuição que você deixa para toda a comunidade de engenharia e construção civil brasileira. Obrigado, Sónia. Tá ok, muito obrigado e nos vemos lá. É a nossa patrocinadora platina, nós estamos muito contentes com isso. Tá muito okay. bom, obrigado. Vamos nos ver. Um abraço grande, prazer te rever. Tá ok, obrigado, igualmente. Tchau, tchau.